Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E hoje aqui no Varejista sempre falamos sobre ambiente de negócios, varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ideias para que você possa empreender. Hoje um programa especial sobre pessoas. Vamos falar sobre ser humano, especificamente em algumas nuances de trabalho. E para falar sobre isso, eu trouxe a advogada Patrícia Shimano, que faz parte do movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Primeiro de tudo, Patrícia, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui com a gente e conversar sobre esse tema tão polêmico como a gente vai ver que vai ser esse tema de hoje. Sim, Rodrigo, vai ser bem polêmico e obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Eu acho importante a gente falar sobre isso pelo seguinte, olha, a gente chama muitos empresários aqui que falam muitas vezes sobre performance, o quanto às vezes falam de conflitos de gerações, Patrícia. As gerações mais novas não querem trabalhar tanto como as anteriores, mas claro, isso não é uma regra para todos, mas é uma questão geracional. Há muita discussão de diversidade, de tempo de trabalho, produtividade, os coaches de internet dizendo que você tem que ser produtivo muito tempo durante o dia, enfim, muitas são as polêmicas e eu vou ler a frase do fundador do movimento Vida Além do Trabalho, que é o Rick, não é isso? E ele diz assim: minha missão é acabar com a escala 6x1. A proposta de uma petição feita pelo movimento VAT, Vida Além do Trabalho, é de um regime de trabalho de 4x3, ou seja, trabalha 4 dias, folga 3, que já está sendo testado em vários países, inclusive no Brasil. E aí a gente tem essa história do Rick Azevedo como fundador e você como ativista do movimento e advogada do movimento também para conversar com a gente. Vamos começar do início para todo mundo entender, um papo bem tranquilo sobre um assunto polêmico. Acompanha e já te faço a primeira pergunta, você que está assistindo a gente, você é a favor de trabalho 3 dias e folga 3 dias do que, num geral, trabalha 5, folga 2 ou em muitos casos, inclusive recentemente, trabalha 6 e folga 1? Você é a favor do trabalha 4 e folga 3? A gente vai conversar sobre isso. Então vamos começar. Movimento VAT, Vida Além do Trabalho, como é que ele surgiu pelo fundador, pelo Rick, e qual é a grande proposta dele, e aos poucos a gente vai para os temas. Vai lá. O movimento VAT, ele nasceu na internet com um grito de socorro do nosso fundador, que é o Rick Azevedo, e que ecoou aí por todo o Brasil, né? O Brasil, hoje a gente tem grupos organizados em todos os estados da federação, mais de 500 mil assinaturas de pessoas que se identificaram com o grito de socorro do Rick, que trabalham na escala 6x1 e que precisam de ter um pouco mais de dignidade e lazer na vida. E o que foi esse grito de socorro? Ele estava trabalhando demais, teve algum burnout ou alguma coisa relacionada a isso? Ou foi só uma insatisfação? Ou era líder de algum movimento já? Não, ele não era líder de um movimento, era um trabalhador comum que num dia de insatisfação abriu a câmera e gravou um vídeo, porque ele trabalhava na escala 6x1. E ele só, para quem não sabe, né, quem trabalha na escala 6x1 trabalha 6 dias corridos para ter um único dia de folga. E nesse um único dia de folga pediram para ele entrar mais cedo, mudar a escala dele. E isso atrapalhou e ele ficou indignado e gravou um vídeo. E ele não imaginava que ia tomar essa proporção que tomou, né? Que hoje o Brasil inteiro, todas as grandes mídias estão falando, inclusive do movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Ou seja, o ponto dele foi assim, deixa eu ver se eu entendi, para a gente resumir, me ajuda. Ele trabalhava numa empresa X, né? E aí ele trabalhava numa escala 6x1. Esse 1 era sempre um domingo ou não necessariamente? Não necessariamente. Um dia aleatório durante a semana. Muito bem. Então ele ia folgar num dia, seja uma segunda, uma terça, uma quarta, tanto faz. E nesse dia que ele ia folgar, o chefe dele ligou e falou, ó, vai precisar fazer uma alteração, você vai precisar trabalhar. Ele já tinha trabalhado 6 dias seguidos, precisaria trabalhar o 7º dia para substituir alguma coisa. Isso. Nesse dia ele se revoltou, fez um vídeo, pelo que me consta aqui no TikTok, não é isso? Fez um vídeo no TikTok e ganhou bastante adesão. É isso. Exatamente. Hoje, o que é o movimento? Antes de eu entrar em algumas perguntas específicas sobre o conteúdo do movimento. Hoje, o movimento, 500 mil assinaturas, gente, 500 mil é bastante gente. Então, estamos falando de petição. Já está acontecendo um movimento aí com alguns vereadores. Eu vi um vereador de Fortaleza, se eu não me engano. E tem o deputado federal Glauber tá. também, que tem apoiado o movimento.
Então, é algo que já está no Congresso, já está sendo debatido. Tem o projeto de lei, né, que já foi passado pelo Senado Federal e seguiu para a Câmara também, que não está totalmente de acordo com o movimento, porém, já prevê a redução de jornada no limite mínimo de 30 horas semanais. Tá. Limite. Bom, mas aí o ponto hoje do movimento é uma petição está sendo solicitada para o fim, que é o que ele fala, minha missão é o fim da escala 6x1, e essa petição, em linhas gerais, que não pode mais trabalhar pela petição, claro, 6 dias seguidos e só folgar um, é isso? Isso. O que o movimento pede é redução de jornada sem redução de salário e sem a compensação, inclusive. O que seria sem a compensação? Por exemplo, numa escala 5x2, compensaria o sábado com uma jornada mais prolongada durante a semana. Que são as 44 horas. Isso, por isso que a gente pretende a redução de jornada. Uhum. Sem a compensação e sem redução de salário. Então, o que acontece é mais ou menos assim, se trabalhar 8 horas por dia vezes 5 dias da semana, são 40 horas. Isso. Óbvio que estamos excetuando hora de almoço, no caso, né? Uhum. Então, a gente está falando de 8. Quando se fala de 44 horas semanais, ou algumas pessoas trabalham 4 horas aos sábados, ou essas 4 horas são diluídas durante os 5 dias da semana, que dá aí um pouquinho menos de 1 hora por dia, Isso. fazendo uma conta aí, talvez 45, 50 minutos, alguma coisa assim. Então, a ideia do RIC é que se transforme, seja trabalhando 5 dias ou 6 dias, mas que se transforme em uma jornada de 30 horas ou necessariamente 2 dias inteiros de folga. 2 dias, no mínimo, inteiros de folga, mas o que o movimento quer é a jornada 4x3. Ou seja, que essas 30 horas sejam trabalhadas durante 4 dias. Isso. Ou seja, trabalhar aí aproximadamente 8 horas por dia, em 4 dias dá 32, então é isso que o movimento quer. Exatamente. O que as empresas têm falado sobre isso? Muitos empresários, eles ainda não entendem a complexidade e a necessidade desse movimento. Hoje, só a título de exemplo, no ano passado, nós tivemos mais de 2 milhões de afastamentos pelo INSS de trabalhadores, entre doenças físicas e mentais. Os transtornos mentais, eles já alcançam já o 3º lugar de maior, que gera um maior afastamento do trabalhador. E o que causa isso? Alta competitividade, jornadas longas e exaustivas, pressão no trabalho. E essa é uma conta que o empresário ele tem que fazer também. Ele precisa pensar em medidas preventivas para que doenças ocupacionais, como o burnout foi incluído, né, foi reconhecido pela OMS como a doença ocupacional também. Então, o empresário hoje, ele tem que lidar com uma nova realidade e se adequar a novos modelos de negócios. E eu acho que você está dizendo isso, eu vou puxar um gancho, e quando estava falando justamente, eu fiz uma anotação aqui, peguei um dado, que a gente está em Janeiro Branco. Né? E o Janeiro Branco fala de saúde mental, né? E claro que a gente sabe que saúde mental não tem apenas a ver com questões de trabalho. Não estou fazendo uma associação direta, mas a gente sabe que também o trabalho gera determinados tipos de problema, que é o que você está mencionando, como o MS colocou a questão do burnout. Você consegue explicar, antes de eu dar alguns dados, e eu lembrei aqui do Janeiro Branco com relação à saúde mental, você consegue me dizer o que é necessariamente o burnout? Burnout, ele é gerado através de muita pressão de trabalho, jornadas exaustivas, é o esgotamento mental do trabalhador, o esgotamento profissional do trabalhador. Ele chega num ponto que ele não consegue mais produzir e acaba gerando o afastamento dele. Algumas pessoas dizem assim, em gerações anteriores, eu estou dizendo algumas pessoas dizem porque por enquanto eu estou no empírico do que a gente conversa. Eu já vou trazer alguns dados aí para todo mundo de casa, principalmente relacionados à saúde mental, alguns transtornos, burnout, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitas pessoas dizem, olha, esses transtornos com relação ao trabalho, estou no burnout, são muito geracionais. Então, eu, por exemplo, tenho 44 anos. Eu tenho 2 filhos adolescentes. Um de 13 e um de 15, que por motivos óbvios ainda não entraram no mercado de trabalho. E eu trabalho com pessoas entre 18 e 35 anos, mais ou menos, majoritariamente. Há outros com outras idades, mas majoritariamente a massa ali, não 18, vai entre 22 e 35 anos. E eu noto, sim, uma diferença em envolvimento dessas pessoas no trabalho. Né? E eu não estou, neste momento, falando de necessariamente quantidade de horas. Mas eu noto uma diferença. Menos envolvimento
por exemplo, se eu pego uma pessoa com 37, 38, 35, tem um tipo de envolvimento acima de um jovem de 22, 25 anos, na média. Você acha que isso tem a ver com esse preconceito geracional? Ou seja, as pessoas podem estar confundindo envolvimento com trabalho com quantidade de horas de trabalho, ou você acha que o que eu falei não se aplica? Olha, eu acho que essa nova geração, a geração Z, ela vem com um ímpeto muito forte, né, da individualidade deles, de uma questão de autonomia também, e eles já não compram mais a ideia de dar o sangue pelo trabalho. Eles já tiveram a experiência dos próprios pais, de olharem os pais dando sangue pelo trabalho e acabando adoecidos, né, com o trabalho também. Então, mas por que você acha que eles não compram mais tanto assim a empresa? Porque eu acho que justamente por uma evolução de eles terem experimentado já isso com os pais. A ausência dos pais em casa. A ausência dos pais em casa, eles experimentaram como ambiente familiar. Eu não quero isso para mim. Eu não quero ser ausente à minha família ou ao meu ciclo aqui, por exemplo, como meu pai e minha mãe foram. Exatamente. Então, eles olham isso como algo negativo. E eles não querem mais trabalhar longas e exaustivas jornadas no trabalho, ficar até tarde no trabalho, fazer hora extra. Eles não querem mais isso. Tanto que, assim, a adesão pelo home office é muito maior entre os jovens. Eles preferem o home office. Eles querem ter mais autonomia, mais tempo para viver. Tá. Eu vou trazer alguns números e depois eu vou entrar em algumas questões mais polêmicas. Porque eu preciso fazer a mediação do que muitas vezes o público está assistindo e está pensando. Vamos lá, vamos pegar alguns números primeiro. Olha, segundo aqui, olha, a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, obviamente estamos falando aqui do Brasil, aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout, que, como você disse, uma doença ocupacional reconhecida e classificada pela OMS em 2022. 30% é bastante gente. Se a gente pensar no janeiro branco, que são os números relacionados à saúde mental, e sempre lembrando, essa saúde mental não tem relação direta com os transtornos, por exemplo, como uma síndrome de burnout, né? Mas tem a ver com a questão da saúde mental das pessoas como um todo, inclusive em questões familiares, como a doutora disse. Então, olha, os números mundiais, 5,8% da população mundial, ou seja, sofrem algum tipo da população mundial não, da América Latina, sofrem algum tipo de transtorno ou de depressão. E olha só, em relação aos transtornos de ansiedade, né, o Brasil é o recordista mundial, com 9,3% das pessoas com algum tipo desse problema. 9,3% das pessoas têm algum tipo desse transtorno de ansiedade. Você acha que isso tem muita relação com o trabalho? Eu acredito que o trabalho influencia muito, porque, querendo ou não, você passa mais de 8 horas, você dedica mais de 8 horas do seu dia ao trabalho. Uhum. Então, e isso, quem está na escala 6x1 são 6 dias. 6 dias. Direto. Tem muita influência, sim. E como é que a gente resolve? É só, quando eu digo só no sentido quantitativo, tá? É só reduzindo a jornada de trabalho, você acha que já resolve? Porque quando a gente pega, lembrando que esses dados que eu passei são da OMS, tá? Que revelam que o Brasil tem os números de 5,8% da população que sofrem de depressão, tá? Que é a maior taxa da América Latina, segunda maior das Américas e a quinta do mundo em relação aos transtornos de ansiedade. Já o Brasil é recordista mundial, com os 9,3% da população com algum desses problemas. Então, sempre lembrando que o que eu estou dizendo são dados da OMS. Então, você acha realmente que reduzindo a jornada de trabalho, esses problemas são resolvidos? Em grande parte, acredito que sim. O fato de você ter maior convivência familiar, ter maior tempo para se dedicar a outras coisas da sua vida, por exemplo, aos estudos, conseguir melhores condições até mesmo para você poder ter o crescimento pessoal, né, da pessoa, eu acho que pode melhorar e muito. Bom, aí começamos as perguntas polêmicas. Já passei aqui os dados do OMS, sempre lembrando, né, para recapitular os dados para não ficar nenhuma dúvida, olha só. 9,3% da população brasileira, que é recordista mundial,
sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade, 9,3%. E aquele dado que eu falei de 5,8% é com relação à depressão aqui no Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas, a maior da América Latina, como eu disse. Quando a gente fala, por exemplo, de produtividade, há algumas empresas que divulgam em diversos setores, divulgam dados de resultados financeiros muito positivos, com resultados, olha, a empresa faturou tantos milhões esse ano, foi muito bem, teve resultado operacional. E aí o argumento dos empresários, eu não estou aqui nem defendendo e nem atacando, eu estou trazendo o argumento para a gente poder falar sobre o tema. O argumento dos empresários é, a empresa só deu certo, faturou tanto, e a vida das pessoas que trabalham nessas empresas, que ganham participação nos lucros, que ganham salários maiores, comissionamentos, também mudou. E eles puderam mudar a vida da família deles com maior recurso financeiro por conta desses resultados. E esses resultados vieram por conta de um envolvimento muito grande do trabalho. Às vezes trabalhar 8, 10, 12, 14 horas num dia, numa semana, ficar lá mais tempo, se envolver mais com o trabalho, etc. Muitos empresários argumentam que isso faz com que o crescimento da empresa aconteça, mas acima de tudo, com que o crescimento das pessoas que trabalham nessa empresa também aconteçam com suas famílias. Uhum. O que a gente responde para esses empresários? O que o movimento, melhor dizendo, responde para esses empresários? Eu acredito que o empresário hoje, ele precisa não só pensar nos lucros, né, que ele vai ter com o trabalho, né, dos seus funcionários, mas também com a qualidade de vida, trabalhar na parte preventiva de saúde do trabalhador. Então, uma pergunta que eu faço para os empresários, esse modelo realmente está dando certo ou a gente precisa pensar em um novo modelo de negócios? Porque a gente sabe que os afastamentos também prejudicam muito as empresas, né? Os 15 dias de atestado, quem paga é o empresário. Depois do afastamento, é toda a sociedade que está custeando isso. Então, a pergunta que eu faço, a gente vai continuar enxugando gelo ou o empresário ele vai encarar esse problema de frente e pensar em um novo modelo, pensar em melhores condições de trabalho, pensar em mais qualidade de vida e reduzir, talvez, minimizar, né, esse impacto que tem na vida dos trabalhadores, principalmente quem está na escala 6x1, que uma grande maioria recebe um salário mínimo. A gente não está falando de pessoas que recebem altos salários, que estão em cargos de gestão. A gente está lutando por trabalhadores que estão ali no varejo, o vendedor, que na época de festividade, agora no final do ano, chegaram a trabalhar mais de 14 dias direto, sem folga. Então, a gente está falando desse tipo de trabalhador. Quando você fala do varejo, foi muito bom você citar, até porque a gente está aqui no varejista. Sim. Justamente isso que você mencionou do trabalho, os empresários se colocam, e eu também não posso ir contra essa linha de raciocínio. O fim do ano, por exemplo, para o varejo, onde é o ponto de aquecimento, tanto para a empresa como para o comissionamento dos vendedores. Há algumas empresas, por exemplo, que inclusive já tiveram aqui, que fazem suas convenções do fim do ano e treinam e são ansiosos por esse momento do fim do ano, porque, óbvio, a empresa ganha mais dinheiro, óbvio que sim, e os colaboradores, os funcionários, ganham mais comissionamento. E é quando eles também conseguem um recurso financeiro para sustentar suas famílias. Então, você entende a minha pergunta? E até por isso que eu fiz questão de trazê-los aqui do movimento, porque fica uma tentativa de equilíbrio que eu confesso, vou aqui assumir uma grande interrogação. Eu fico com uma grande interrogação. Não vou aqui fugir de uma responsabilidade de me colocar nesse sentido, porque todo mundo sabe que eu apresento o programa, eu também sou empresário do setor. Então, eu fico pensando assim, tudo bem, vamos pensar na saúde mental dos colaboradores, falamos de dados aqui gerais, aqui de Janeiro Branco, não apenas do trabalho, mas como é que a gente faz com a sazonalidade? Como é que a gente faz? Você entende o que eu quero dizer? Você pega o fim do ano, por exemplo, mês de dezembro, vamos pegar do dia 5 de dezembro a 5 de janeiro, vamos pegar esses 30 dias. São os 30 dias que mais se ganha dinheiro nessa história. E os colaboradores também ficam ansiosos. Não, eu quero trabalhar sábado e domingo. Muitos pedem, Patrícia. Eu quero trabalhar sábado e domingo porque eu sei que esse sábado e domingo, por exemplo, o sábado e domingo que antecede ao Natal, por exemplo, nossa senhora. Como é que a gente consegue fazer isso? Olha, uma das alternativas é aumentar
a contratação de trabalhadores, né? Pode ser através do intermitente, do temporário. Essa sazonalidade, ela pode ser contornada com a contratação de mais pessoas. E não só a sazonalidade, mas caso venha a ser reduzida a jornada de trabalho também. Né? A expectativa é que seja gerado aí mais de 3 milhões de novos postos de trabalho. E aí essa operação para de pé, Patrícia? Porque assim, quando você fala de mais contratação, e claro que a gente está falando aí em regime seletista, por exemplo, eu tenho mais impostos, eu tenho mais custos, quando eu coloco mais pessoas na operação. Então, uma coisa é eu ter uma loja, por exemplo, com 5 funcionários vendedores. Outra coisa, financeiramente falando, é eu ter uma loja com 7, 8, 10 funcionários. Existe um outro custo que impacta diretamente no resultado e que vai impactar em um monte de outras coisas dentro da empresa. Quando vocês fazem essa proposta de tirar o 6x1 e ir para 5x2, ou o ideal, segundo o fundador, e você que é uma ativista, o 4x3, essa proposta para de pé, operacionalmente falando, dentro da estrutura financeira da empresa? Olha, eu acredito que, assim, aumentando a base de trabalhadores, aumentando o número de trabalhadores, aumenta-se também a base de consumo. Então, isso pode aquecer muito mais a economia e gerar muito mais renda e lucro para as empresas, né? Renda para os trabalhadores, aí o número de desemprego é muito grande aqui no Brasil, e para as empresas, que vão ter mais consumidores, né, consumindo. Porque mais consumidores consumindo, porque mais pessoas têm emprego. É isso que você quer dizer. Exatamente. Mas quando a gente fala de 4x3, por exemplo, ou seja, 3 dias de folga, vamos admitir aqui, só em caráter de exemplo, sexta, sábado e domingo. Só que sexta, sábado e domingo, para essas pessoas estarem de folga e, como você diz muito bem, curtirem as suas vidas, elas precisam ter entretenimento, por exemplo, na cidade. Vamos exemplificar aqui São Paulo, onde a gente está no momento. Então elas precisam ter entretenimento. Elas precisam trabalhadores precisam pegar um metrô, se o metrô está funcionando, então tem gente que está lá trabalhando. O trabalhador precisa pegar um ônibus, o trabalhador precisa chegar num parque, o trabalhador precisa chegar num shopping, o trabalhador precisa chegar em algum evento que está acontecendo, algum show, algum teatro, o trabalhador precisa chegar num bar, num restaurante, enfim, podemos citar aqui, ele precisa ter algum movimento na cidade acontecendo para ele curtir essa vida dele, ou, por exemplo, pega a Avenida Paulista, que fica fechada, por exemplo, aos domingos para entretenimento, mas que há vários trabalhadores autônomos ali, né, que se beneficiam disso, vendendo seus produtos e serviços. Como é que a gente faz para, nesses 3 dias de folga, a cidade funcionar para o entretenimento, mas ao mesmo tempo os outros têm que folgarem? Como é que para isso de pé com tantos trabalhadores assim? Então, na verdade, o que a gente pensa, calma, Rodrigo, não, a gente não quer paralisar o comércio, a gente não quer acabar com bom falar isso, viu? Não, a gente não quer a gente paralisar o comércio, gente, pelo amor de Deus. Não é esse o intuito do movimento. Mas, colocando um regime de escalas e fazendo esses trabalhadores girarem, porque não necessariamente as folgas precisam ser aos domingos, né? Pode ser um domingo, garantido um domingo no mês para o trabalhador, todo e qualquer trabalhador tem um domingo no mês, mas colocando as folgas na semana, acumulando com domingo, ou às vezes um sábado, não necessariamente vai ser sexta, sábado e domingo. A gente vai precisar pensar num novo modelo para readequar essa escala dos trabalhadores. E o Rick, você que é uma advogada ativista do movimento, vocês sentaram com empresários para pensar nesse modelo? Nós pensamos, por enquanto, o movimento ainda é muito incipiente. A gente Claro. A gente está ainda começando, agora que a gente atingiu as grandes mídias, mas o movimento em si, ele pensa em levar para Brasília o debate, abrir audiências públicas para escutar a sociedade civil em geral, inclusive empresários. Olha, eu faço um convite, tá, para o Rick, que eu sei que ele é fora de São Paulo, para ele vir aqui para a gente conversar. Eu faço um convite para que ele traga e que você traga algum empresário que que está testando ou já testou esse modelo, porque eu confesso, eu como empresário também, eu tenho muitas dúvidas sobre esse movimento. Ao mesmo tempo em que eu desejo objetivamente que a saúde mental dos colaboradores que trabalham comigo esteja em dia e muito bem para que eles possam ser produtivos e possam render para a empresa, eu também não posso deixar de ter resultado na empresa, porque senão a empresa fecha. Então essa equação toda
não considero ser uma equação fácil. E eu estou trazendo vocês aqui, fiz questão de trazer vocês aqui, porque eu quero dar voz a isso. Eu não quero me fechar no mundo dos empresários e falar, não, a gente precisa de resultado e acabou. Não, a gente precisa de resultado. Mas como é que a gente equilibra isso? Quero dizer que eu estou à disposição, quero dizer que eu quero trazer o Rick aqui. Se vocês quiserem me indicar um empresário que já está fazendo esse teste, quiser aqui falar, para falar como é que ele montou esse modelo, porque eu acho que o que a gente precisa, que é o que você mencionou, é o diálogo, né? Sim, com certeza. A gente precisa abrir para que mais pessoas tragam novas ideias, novos modelos de negócios, porque a conta ela já está batendo na porta do empresário, inclusive. É um ponto aqui que eu trago, e eu já fiz vídeo sobre também, é sobre a desoneração da folha de pagamento. Está ligada diretamente à Previdência, à contribuição patronal, que hoje, praticamente, através da medida provisória, acabou. Teve uma readequação, né, da desoneração da folha de pagamento, que desagradou muito o setor empresarial. E eu vejo isso como a conta batendo na porta, porque o número de afastamentos só tem aumentado a cada ano. E se a gente não encarar esse problema de frente e pensar em uma alternativa que melhor acomode, né, os dois lados, a gente vai estar enxugando gelo. A gente está no último minuto aqui desse bloco. No próximo bloco a gente vai continuar falando de pessoas associadas à tecnologia, com Carlos Augusto da Trupe. Mas para encerrar nosso bloco, quero dizer o seguinte, eu estou à disposição para a gente dar continuidade a esse papo. Acho que a gente fez uma introdução aqui, quero propor a questão dos empresários que já fazem isso, perfeito, que o Rick possa vir aqui e a gente possa expandir esse debate, principalmente com a BMC, né, a gente fala muito em informação que gera valor, tanto um valor de mercado, até porque a gente fala de mercado de capitais, a gente fala de ações, etc., como o valor humano. Então eu quero muito que a gente possa expandir esse diálogo a respeito do movimento, não apenas pelo movimento VAT, mas por uma constituição da sociedade como um todo, em dados tão importantes da saúde mental como esse. Tá bom? Muito obrigado por ter vindo aqui, por ter falado conosco, por ter aberto essa oportunidade de diálogo sobre esse assunto, tá bom, Patrícia? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Rodrigo, pela oportunidade de trazer para vocês um pouco sobre o movimento VAT, que tem tomado força aí no mundo inteiro, né? Então, no mundo inteiro que eu digo assim, movimentos relacionados à saúde mental do trabalhador. Sem dúvida a gente vai continuar com esse diálogo, obrigado pela sua presença. Esse primeiro bloco polêmico, quero saber a sua opinião, o que você acha a respeito da jornada de trabalho? 4 dias, 3 dias, 5 dias, 2 dias em relação a trabalho e folga, redução da jornada, é um tema muito importante e que a gente vai dar continuidade aqui na BMC News. O Varejista volta depois do intervalo, como eu falei, a gente vai falar sobre humanos e tecnologia, seres humanos e tecnologia aqui no ano de 2024. Um minutinho a gente já volta, um abraço, até já. Voltamos com o Varejista especial pessoas, gente, gestão, seres humanos mesmo, que fazem o trabalho acontecer, que fazem as empresas acontecerem. E nesse especial a gente começou no bloco anterior, a gente falou sobre um assunto bem polêmico do movimento VAT, Vida Além do Trabalho, que é a extinção, o objetivo deles, né? A extinção da escala 6x1 e a colocação, né, da escala 4x3, ou seja, 4 dias de trabalho, 3 dias de folga. Trago agora no segundo bloco Carlos Augusto Carvalho, CEO da Trupe. Trupe é uma empresa de RH, recrutamento, seleção e hunting aí de pessoal de tecnologia. Carlos, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite aqui para dar entrevista no Varejista. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui para falar de pessoas de alto nível. Bom, a questão de 3 dias de folga acaba influenciando bastante na questão financeira das empresas, né? Se nós formos pensar nisso como empresários, nós precisamos ter ideia de que se tivermos 3 dias de folga, isso irá afetar diretamente na nossa parte financeira, né? Então, é uma forma de se pensar. Outra forma de se pensar também é a questão da qualidade de vida dos profissionais. Então, isso é uma questão polêmica. É muito difícil da gente conseguir resultados numa equação dessa, conseguir chegar num resultado. Eu admiro bastante a iniciativa e a vontade, né, do movimento VAT em fazer isso. É bastante interessante porque, por um lado, gera questões financeiras, mas, por outro lado, acaba gerando mais oportunidade de trabalho para pessoas que estão em busca de trabalho. Mas é uma questão que a gente não vai discutir e não vai chegar numa conclusão em algumas
horas, né, ou alguns minutos aí de bate-papo, mas eu Mas entendo que é importante. em princípio, porque quando a gente fala sobre isso, uma das perguntas que eu fiz para ela, eu só estou pegando esse assunto como gancho, até porque foi o primeiro bloco, para depois a gente falar muito sobre recrutamento e seleção, que é a sua área, principalmente na área de tecnologia, porque a gente falou muito, por exemplo, da geração. Sim, essa perfeito. questão geracional, por exemplo, eu tenho 44 anos, né, então você está na faixa dos 40 também, nós somos de uma geração em que essa questão de ser workaholic, por exemplo, era uma coisa legal, assim, pelo menos eu sempre ouvia assim, caramba, trabalhei 12, 14 horas num dia, etc, era uma coisa engrandecedora. Isso. E a gente vê hoje jovens, majoritariamente aí entre 18 e 25 anos, mas também próximo dos 30 anos, que já não tem mais essa visão, isso mudou, isso mudou. E aí eu perguntei para ela essa questão geracional, e ela falou que tem muito a ver, sim. Tem muito a ver de as pessoas não querem mais esses regimes de trabalho, porque viram os seus pais, e aí eu penso nos nossos filhos, eu tenho filhos adolescentes, né? Viram os seus pais ausentes como workaholics e não querem isso para a vida deles. Você que tem contato direto com gerações, principalmente porque você faz recrutamento e seleção para a área de tecnologia, né? Exatamente. Você então tem contato direto com esse público dessa faixa etária. Isso é geracional? E como é que você enxerga isso? E aí te pergunto, você é a favor dessa troca? Ou como você falou, esse debate você não vai resolver em alguns minutos? O nosso bate-papo, né, com a geração de jovens é muito nessa linha. Eles preferem hoje muito mais ter uma qualidade de vida do que ter aquela visão de workaholic dos nossos pais ou até mesmo da nossa própria geração. Eles gostam muito mais de pensar que eles vão entrar numa empresa que vai ter um ambiente de trabalho diferente, né, a questão do próprio Google, que a gente costuma comentar, né, que é um ambiente de trabalho diferenciado, disruptivo, onde a gente consegue ter muito mais facilidades em termos de trabalho. Eu estou usando o Google como um exemplo, mas várias outras empresas seguem esse mesmo modelo disruptivo. E o jovem quer buscar isso, ele quer esse tipo de situação, né? Tanto que o trabalho híbrido ou até o trabalho totalmente home office é algo que eles buscam hoje. Tem alguns profissionais, principalmente da área de tecnologia, que eles não querem mais trabalhar no escritório 100% do tempo. Alguns falam que só querem trabalhar de forma híbrida. Então isso acaba indo para um lado da geração realmente, né, a geração mais jovem aí do pessoal de 18 até uns 20 e poucos anos, digamos até os 30 anos mais ou menos, acabam querendo muito mais esta vida de ter mais qualidade de vida, né, essa vida de não ser workaholic, do que ter essa vida baseada nos nossos antepassados, né, que era um workaholic, trabalhava bastante, às vezes trabalhava de domingo a domingo, como se falava, 12, 14, 16 horas por dia. Então essa questão da geração influencia bastante. Mas ao mesmo tempo que influencia e que é inevitável, no sentido de que se vem uma geração com esse tipo de proposta, quando eu digo inevitável, assim, a gente não pode mudar o curso da sociedade com estalar de dedos, é isso que eu quero dizer. Como é que resolve essa equação, não apenas dessa questão do movimento VAT, mas já trazendo para o objeto do nosso papo hoje aqui, que é a gestão de pessoas. Como é que a gente resolve essa equação com os empresários para a operação parar de pé? Porque a dúvida que eu mesmo falei com a Patrícia, que esteve aqui, eu como empresário vejo, eu preciso dar resultado, e eu vejo claramente que esse resultado está diretamente relacionado ao envolvimento das pessoas. Perfeito. Tanto em quantidade de horas, muitas vezes, como na qualidade do envolvimento nessas horas. Então, a quantidade de horas, porque é necessário, às vezes, mais quantidade, mas também é necessário qualidade nessa quantidade. E eu falei para ela, eu tenho dúvidas. Gosto da sua iniciativa, mas tenho dúvidas. Como é que a gente consegue convencer os empresários disso? É muito complexo quando a gente começa a entrar nesse detalhe. Você até perguntou qual era a minha opinião. Né? Eu acredito que para alguns setores e para alguns tipos de trabalho até funcionaria essa questão de 4x3. Mas algumas outras questões mais especializadas, por exemplo, tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa ter uma especialização muito grande em termos de atividade. Não dá para você falar, por exemplo, para um desenvolvedor que ele vai trabalhar 4 dias na semana e ficar 3 de folga. Porque ele não consegue desenvolver uma atividade, não consegue desenvolver as suas atividades, enfim, completar o seu projeto nesses 4 dias. Muitas vezes os profissionais de tecnologia acabam trabalhando muito mais do que isso. Quando a gente está falando dos empresários, especificamente das empresas, fica muito complexo dele falar, por exemplo, poxa, eu vou ter que contratar, de novo, falando aqui, puxando a sardinha para o meu... Claro, para a tecnologia. Para a minha brasa aqui, que é a tecnologia. É muito difícil falar para um profissional e para um empresário, né? Por exemplo,
você vai ter que contratar agora 2 desenvolvedores para fazer um projeto específico, eles vão ficar meio a meio no projeto. Porque isso fica muito complexo. Quando você fala meio a meio, para conseguir dar conta de uma escala de 7. Uma escala 4x3, né? Porque seria meio a meio, basicamente, né? Não dá para fazer isso de uma forma muito eficaz, porque o desenvolvedor ou profissional de tecnologia, por exemplo, que é uma mão de obra mais especializada, ele precisa estar envolvido no projeto e ter começo, meio e fim. Se você fizer 4 dias, você vai acabar atrasando todos os projetos, acabar alongando, deixando essa cauda muito longa até a implementação do projeto. Isso é uma coisa muito complexa. Agora, se a gente for falar de profissionais de um nível de especialização inferior, por exemplo, segurança, pessoas que são de um nível de uma especialização um pouco menor, trabalhos mais executivos, de você executar uma função mesmo, isso que eu quero dizer com executivos. Você executar uma função mais operacional. Obrigado, era essa palavra, isso. Operacional. Mais operacional, você consegue ter essa facilidade da escala, né? Obviamente, isso talvez traga um pouco de redução de salários das pessoas, mas você abre uma oportunidade para outras pessoas ingressarem no mercado de trabalho. Essa equação é muito complexa, tem muitas variáveis, e um algoritmo, né, falando da área de tecnologia, é um algoritmo muito difícil de você conseguir resolver. Mas você sabe que aí eu vou pegar o gancho para o nosso papo, que é essa intersecção entre tecnologia, seres humanos, gestão, perfeito. Que é o objeto aí da Trupe e a sua empresa. O que eu quero dizer assim, tem 2 pontos para a gente fazer uma relação nessa história, ver se você concorda com essa relação que eu vou estabelecer. A gente está falando aí de uma escala 4x3, né? Eventualmente a pessoa trabalhar 4 dias e folgar 3, e a gente também fala hoje do advento da substituição da mão de obra de trabalho, principalmente operacional, como você citou, pela inteligência artificial. Está acontecendo nesse momento em Nova York um grande congresso, por exemplo, sobre o varejo, e o tema central lá das palestras, dos expositores, é como a inteligência artificial e a internet das coisas substitui algumas funções mais operacionais para dar mais velocidade a essa operação e mais rentabilidade a essa operação. Perfeito. E aí, eu vou usar um termo assim, aí o ser humano está meio nas cordas, né? Então isso aí, ele está emparedado mesmo, assim, pegando nosso momento Big Brother da sociedade, ou ele está jogado às cordas pensando numa luta, no sentido, a inteligência artificial de um lado, saúde mental do outro, empresários querendo resultados o tempo todo. Como é que hoje essa tecnologia substitui ou não o ser humano e como é que o ser humano precisa se posicionar? Claro, quando a gente fala dessa tendência mundial de inteligência artificial, a feira do ano passado também focou bastante nisso, nessa questão de inteligência artificial. É uma tendência mundial, uma tendência de mercado, é uma tendência que não está mais sendo tão tendência, já está sendo uma realidade. Quando falamos de inteligência artificial e seres humanos, vai haver sim uma substituição de algumas atividades dos seres humanos pela inteligência artificial, isso com certeza, porém não vai substituir 100%. Nós temos sempre que ter uma interação humana. A inteligência artificial ela existe para que ela possa nos auxiliar a fazer trabalhos melhores. Essa foi a ideia original da inteligência artificial, de que a gente não precisasse se preocupar com questões muito operacionais do dia a dia e que ela resolvesse esses problemas para que nós pudéssemos utilizar o nosso tempo extra, né, ou tempo extra é modo de falar, mas o tempo adicional para resolver problemas mais complexos do dia a dia. Né? Quando a gente está falando de atendimento, por exemplo, né, você comentou da questão do atendimento, da velocidade nas questões todas de operação. Hoje é muito mais fácil, muito mais rápido a gente interagir com inteligências artificiais, com chatbots, etc., que funcionem, obviamente, tem alguns que não funcionam bem. Se quiserem uma ajuda, a gente também ajuda nesse processo, enfim, lá na Trupe. Mas, é bom sempre aqui também vender o peixe um pouquinho, vamos lá. Exatamente, mas enfim. Quando a gente está falando da inteligência artificial, né, nesse aspecto, ela vai trazer muito mais eficiência nos atendimentos, porque as respostas são rápidas, as respostas são mais precisas. Mas chega num determinado momento que essa inteligência artificial ainda não tem o machine learning, como a gente chama, muito aprimorado, e nós precisamos ter profissionais que ajudem e façam esse atendimento. Quando nós estamos falando, por exemplo, da parte de serviços, né, hoje a gente tem muitos protótipos de ambientes de atendimento. Eu vi nessa feira no ano passado, por exemplo, o atendimento em checkouts, que você não precisava ter nenhuma pessoa e até pegar os produtos direto de um box. Né? Isso está começando a acontecer, principalmente nos Estados Unidos. Aqui para o Brasil talvez demore um pouco por causa de custos, mas é a inteligência artificial agindo com isso, porque ela vai trabalhar nesse processo de atendimento, de você fazer o seu self-checkout,
e buscar os seus produtos. Só que, por exemplo, se for um restaurante, na cozinha tem pessoas preparando a sua comida. Bom, né? Então acaba tendo essa substituição, que é até, de certa forma, chega a ser até um pouco antagonista a essa questão que a gente está falando de ter uma escala 4x3 para tentar trazer mais pessoas para o mercado. Né? Então a gente acaba gerando aí como eu falei, né? Essa equação fica muito complexa. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nesse processo, será que a inteligência artificial, por exemplo, pode ser essa solução para essa escala 4x3 neste nível operacional? Porque quando eu mencionei, por exemplo, para a Patrícia, essa questão de como é que funcionaria isso, ela falou, olha, aí você tem que aumentar o grupo de funcionários para você poder fazer a questão rodar. Dentro de uma perspectiva operacional, a inteligência artificial talvez possa ser uma solução nesse sentido, ou o meu pensamento está equivocado? Não, pode sim, pode sim. É por isso que é uma equação muito complexa. Porque a partir do momento que você começa ao invés, né, de contratar pessoas, né, falando de volta nessa escala 4x3, você começa a colocar a inteligência artificial para suprir essa falta, né, desse profissional nesses 2 dias adicionais, pode ser que vire uma questão até do tipo, poxa, será que a gente não pode colocar a inteligência artificial para substituir todo mundo nesse processo? É uma questão muito complexa. Porque aí se for para 4x3 e a inteligência artificial dá conta, chega uma hora que fala, manda todo mundo embora, deixa só a inteligência artificial aí. Exatamente. Quando nós estamos falando de custos, por exemplo, se nós estamos falando de custos, o custo da inteligência artificial é muito menor do que o profissional. No Brasil, o custo de profissionais, né, seguindo a CLT, etc., é um custo alto para o empresário. Né? E isso vai gerar uma forma de pensar diferente dos próprios empresários, do tipo, poxa, será que a inteligência artificial, né, poderia substituir todo mundo de uma forma operacional? De uma certa forma, se ela estiver bem, com machine learning muito bem ajustado, sim. Mas, de novo, eu sou um defensor de que, sou de tecnologia, mas eu sou um defensor de que os seres humanos são mais importantes do que, né, obviamente, do que a inteligência, e nós devemos investir nos seres humanos também. Eu acho que a gente está nesse momento, né? A sociedade está passando por um momento de uma entrada muito robusta da inteligência artificial, uma entrada robusta das tecnologias como um todo, e o ser humano está se ressignificando nesse sentido dentro do trabalho. Eu aproveito esse comentário para te fazer a seguinte pergunta: quais características hoje, e eu sei que a sua empresa trabalha com profissionais de tecnologia majoritariamente, quais são as características hoje que um profissional precisa, e aí como dica para quem está ouvindo a gente, e também os empresários que querem contratar, mas assim, qual o perfil de funcionário, de colaborador, qual o perfil de gente, qual o perfil de pessoa que hoje mais agrada os empresários na hora de fazer uma contratação? Porque eu falei das questões geracionais e tudo que eu disse. Isso varia muito de empresa, porque primeiro a gente tem que, talvez até não falar do perfil do profissional, mas pensar na empresa. Como que a empresa está estruturada? Ela é uma empresa no jeito mais tradicional ou ela é uma empresa focada mais em disrupção? Quando a gente fala, por exemplo, de RH disruptivo, nós temos aí 5 pilares para esse RH disruptivo que as empresas implementam para que isso aconteça. O primeiro é ter uma liderança que tenha um pensamento disruptivo. Né? O segundo pilar é pensar em treinamento. Né? Então, quando você tem os líderes que estão focados em disrupção, você tem treinamentos especializados para que todos os seus funcionários eles trabalhem de uma forma correta. Correta, quando eu digo, é de acordo com essa nova característica. Liderança, treinamento. Você tem que ter um ambiente também que seja disruptivo, onde você tenha possibilidades aí de criação, de inovação, tecnologias inovadoras, ou seja, trazer para essa empresa tecnologias novas, tecnologias que façam sentido, e principalmente a questão da liberdade de errar. Esses são 5 pilares para falar que a gente transforma uma empresa, o RH de uma empresa em um RH disruptivo. Isso é importante. Primeiro, entender, a empresa está nesse processo ou não? Se a empresa for uma empresa tradicional, ela vai buscar aquele profissional de sempre, que é o profissional que acorda cedo, bate o ponto, digamos assim, e que vai até o horário que for necessário para entregar. Quando a gente está falando de uma empresa disruptiva, eles não têm horário de entrada e horário de saída, mas trabalham por projeto. Então, vai depender muito do perfil da empresa quando a gente fala disso. Né? Não existe um padrão. Eu atendo muitas empresas de diversos tipos, empresas tradicionais e empresas mais disruptivas. Né? Os profissionais hoje, eles gostam mais das empresas disruptivas, porque você não tem um horário específico para bater cartão, por exemplo, nesse sentido. Né? Tipo, vou entrar às 8
e vou sair às 18. Não, eu posso entrar às 10, mas vou entregar projetos, vou entregar meus produtos até meia-noite. Às vezes, na área de tecnologia, por exemplo, o que acontece é o pessoal de desenvolvimento acaba se envolvendo até de uma forma pessoal com games, com coisas que acontecem ao longo do dia, por exemplo. Poxa, deu 3 horas da tarde, pô, vamos jogar LOL. Aí o pessoal entra para jogar LOL, às 3 da tarde vai até às 4. Se você for olhar isso para uma empresa tradicional, é demissão na hora, não é? Você, poxa, 3 horas da tarde o cara está jogando LOL? Sim, 3 horas da tarde os caras estão jogando LOL. Não, é impressionante isso que você está dizendo, é impressionante. E teoricamente é bom isso. Sim, é bom porque você sabe a questão da saúde mental que a gente fala? O profissional está lá, ele está uma semana, às vezes, lá trabalhando naquele projeto difícil, denso, com muitas etapas, muitas atividades. O cara fala, pô, deu 3 horas, eu vou esfriar minha cabeça. Então ele joga LOL das 3 às 4, por exemplo, com a galera mesmo lá, com os desenvolvedores, 4 horas eles voltam para o trabalho e falam, poxa, eu estou renovado, eu vou fazer. Porque a gente precisa entender que, tudo bem que você está dentro de um horário, de uma jornada, de um horário de trabalho ali, né? A empresa tradicional pensa, eu tenho um horário de trabalho das 8 às 18, beleza. As empresas disruptivas, elas pensam de forma diferente, elas pensam assim, poxa, a gente precisa entregar um projeto, a gente precisa entregar esse produto. O que a minha galera aqui precisa fazer para ela estar bem emocionalmente, para ela estar bem e fazer as entregas, cara? É isso. Por isso que, às vezes, você chega numa empresa, tem lá uma mesa de sinuca, mesa de... Às vezes a empresa colocou aquilo, mas nem sabe para que serve aquilo. Eu ia falar isso, moda. Era agora a minha próxima pergunta. Quando você fala isso, vem muito à cabeça, inclusive dessa nova geração, eu já ouvi dezenas de jovens falando sobre isso. Ah, eu quero uma empresa que tenha o ping-pong, que tenha mesa de sinuca, como você falou, ou lugares para jogar videogame, seja lá qual for o entretenimento, claro. Né? Mas que tenha um momentinho ali, um lugar de entretenimento ali, etc. E eu falo assim, poxa, às vezes isso é uma grande desculpa, né? Sim. Para colocar lá. E aí eu ia fazer essa pergunta para você, que você entrou. Como é que isso tem que ser contextualizado numa empresa, Carlos? Ou seja, eu vou colocar um módulo de entretenimento ali. Como é que isso tem que ser contextualizado? E aí você vai ter que botar regras ou não? Se você botar regras, aí você já vai para o modelo tradicional e foge de tudo isso. Como é que isso pode ser contextualizado? Porque todo mundo acha agora que toda empresa tem que ser o Google, né? Ter aquele escritório na Faria Lima, ter todas... Bom, nem preciso dizer. Como é que isso pode ser contextualizado à empresa? Quando nós falamos dessa questão de colocar mesa de ping-pong, de sinuca, de videogame, etc., virou muito clichê por causa do Google. Mas precisa entender o seguinte, a empresa, ela permite que isso seja utilizado? Senão ela vira uma empresa tradicional. A empresa precisa dar a liberdade para os profissionais fazerem isso. Obviamente que você não vai fazer uma empresa sem regras, não é esse o ponto. Você tem que ter uma empresa com regras do tipo, você precisa entregar o projeto na data, por exemplo, hoje é dia 10, sei lá, vai entregar no dia 20 esse projeto. Você tem que entregar esse projeto no dia 20, que é o nosso prazo. Você vai conseguir entregar isso nesse prazo? Vou. Tudo bem, então joga videogame, faz o que você precisa, mas entrega, se compromete. Mudou a questão de você fazer e bater ponto para comprometimento. Esta é a palavra mais importante. Os profissionais precisam estar comprometidos com aquele projeto. A empresa precisa gerar comprometimento da galera naquele projeto que vai ser entregue. Se você não gerar comprometimento, primeiro que não vai sair bom, e segundo que ele vai entregar com uma qualidade assim, péssima e ninguém vai ficar feliz, nem a empresa, nem o profissional. Ele até pode entregar na data, mas vai estar horrível. Mas aí eu preciso te dizer uma coisa que volto talvez a alguma interrogação para a gente dividir com o pessoal de casa. Claro. Esse comprometimento, quando a gente dá essas liberdades, né, eu já ouvi dezenas de empresários dizendo que quando você começa essas liberdades, elas vão aquela famosa história, você dá a mão que é o braço. Claro. Então você começa a 1 hora por dia, vocês podem X, jogar videogame, ping-pong, tanto faz. E aí quando você percebe, isso desestruturou um pouco a empresa. Eu vi empresários esse ano passado que anunciaram resultados operacionais milionários, né, muito acima das metas, e afirmaram, a gente conseguiu esse resultado por disciplina aqui dentro da empresa, por uma cultura organizacional forte de resultado. Perfeito. Com a gente não tem home office, com a gente não tem essa brincadeirinha de ping-pong na mesa, a gente tem resultado e a gente muda a vida das pessoas assim. Perfeito. Isso é questão da cultura, então, da empresa? Ou seja, não adianta a gente vender nem que esse modelo que eu acabei de exemplificar dá certo e nenhum outro modelo. Isso tem a ver com cultura da empresa? Exatamente, isso tem a ver com a cultura da empresa. A cultura da empresa é de focar em resultado e quem entrar nessa empresa sabe que vai ser esse o caminho. O que acontece é que algumas empresas elas são tão fortes nesse processo que o profissional que trabalha nessas empresas às vezes não fica 2 anos.
ele acaba saindo porque ele não aguenta a questão emocional. É uma empresa que dá muito resultado financeiro, mas só que o profissional que está lá, ele acaba eu vou falar uma palavra forte, mas se destruindo emocionalmente. Porque ele acaba sempre tendo que trabalhar muito, sofrendo muita pressão, sofrendo muitas entregas e acaba resultando nisso. O extremo também é ruim. Ou seja, uma empresa que não tem nenhum tipo de controle, deixa tudo livre, tudo liberado, você pode fazer do jeito que você quiser. Precisamos ter um meio termo. E tudo sempre é voltado para um equilíbrio, né? Você tem que ter regras, por exemplo, quando a gente fala de entregas, de novo, de projetos de tecnologia, a gente tem uma metodologia chamada Scrum, ou Agile, que você tem dailies, que você tem acompanhamentos, né? Essas dailies são esses acompanhamentos diários, que você tem plannings mensais, que você planeja e estrutura tudo isso. Então você sabe exatamente as atividades que vão ser feitas, mas para isso funcionar, a empresa inteira tem que pensar desse mesmo jeito. Não adianta você ter um board que pensa com a cabeça dos empresários da década de 70, 80, e ter um time que está pensando com a cabeça dos anos 2020. É diferente, né? Então a gente tem que saber juntar essas coisas e todo mundo falar a mesma língua. E ter o equilíbrio dessas duas forças aí. Mas você acha que isso tem a ver com a questão geracional? Porque quando eu ouço, eu não gosto dessa expressão, eu usei no primeiro bloco, justamente por conta do contexto aí do movimento, como eu te falei, e vou usar aqui no segundo bloco para deixar polêmico mesmo. Claro. Geração mimimi, né? Eu não gosto disso, claro. Não gosto desse termo, não só porque ele é extremamente pejorativo, mas como eu acho que tem pessoas de mimimis de todas as idades. Claro, né? Então, mas eu vou usar esse termo para polemizar a pergunta mesmo, por isso que eu estou deixando claro antes. Perfeito. Essa destruição mental que você citou, e eu trouxe dados aqui do OMS, o Brasil é recordista mundial, 9,3% das pessoas têm algum tipo de transtorno de ansiedade, como eu falei bem, não necessariamente associado ao trabalho, mas assim, isso tem a ver com gerações novas, que não estão tão preparadas para pressão, por exemplo, como por exemplo nossa geração, ou geração das pessoas mais velhas. Isso realmente, essa geração nova, que eu não gosto de chamar de mimimi, mas ela é menos preparada para pressão do que as gerações mais antigas, e você que lida com todas as faixas etárias, em especial nessa área de tecnologia, de pessoas que jogam LOL às 3 horas da tarde, eu fui aqui extremamente surpreendido, mas eu estou dizendo, as pessoas dessa idade têm menos capacidade de aguentar pressão? Você sente isso ou não? Tem um provérbio, acho que é árabe, se não estou enganado, que diz que pessoas fortes fazem gerações fracas e gerações fracas acabam gerando homens fortes, e aí esse negócio vira um ciclo, né? O que acontece as gerações que vieram antes, né, até a nossa, foram gerações de criação, e a gente começa a remeter aí já para um negócio um pouco mais até filosófico, comportamental. Mas a gente vai para a geração dos pais, que eles eram muito mais questionadores e obrigavam as crianças a fazerem aquilo que eles queriam, né? Na nossa geração era desse jeito. Você olhava para o seu pai, para sua mãe, e você já sabia o que ele queria. Né? A geração cresceu e percebeu o seguinte, pô, esse negócio é muito duro, né? Muito difícil, vamos deixar mais fácil para essa geração? E a gente começou a deixar tudo muito mais fácil. E aí acabou gerando esse negócio da geração... Meio que protegendo. A gente protegeu, a gente deu mais oportunidades, a gente conseguiu cuidar melhor de uma forma mais emocional, e essa geração que o pessoal chama de mimimi é essa geração que foi protegida. Então, ela não sofreu, como dizem, né, o ferro e o fogo das gerações anteriores. Então, isso acaba gerando uma geração, não vou dizer uma geração mais fraca, mas uma geração diferente, onde ela quer ter mais qualidade de vida, que ela quer ter mais espaço, que ela não quer ser tão pressionada, porque a vida foi um pouco diferente, né? Isso acabou gerando algumas complicações aí agora no mercado de trabalho, porque você pega as empresas tradicionais e fala, não, você vai ter que entrar aqui às 8, sai às 18, e aí só que esse profissional que tem 18, 20 anos, o cara fala, putz, eu gostava de acordar às 9 horas da manhã, não gosto de acordar às 5 e meia da manhã. Eu gosto de jogar meu videogame, eu gosto de fazer minhas atividades, né? É esse o ponto, né? Essa geração, ela é diferente mesmo. Nós precisamos entender isso. Nós criamos isso, nós criamos essa geração. Nós temos agora que adaptar as empresas e a nossa vida, a nossa forma de lidar com esses profissionais de acordo com essa geração que nós mesmos criamos, né? Esse que é o ponto. Excelente a sua reflexão. A gente está no minuto final aqui da entrevista. Eu quero que você dê uma dica mesmo para quem quer ser contratado e para quem quer contratar.
né? Você falou da questão da cultura. O que você fala hoje para empresários? Você já falou das pessoas. O que você fala para empresários? Como é que eles podem buscar os melhores profissionais para atuar nas empresas dele, para a gente encerrar? A primeira coisa é deixar claro no momento de que você está contratando qual é a cultura da sua empresa. E deixar isso claro também, se você estiver utilizando alguma empresa de recrutamento, de seleção e etc., qual a cultura. Se a empresa não fizer isso, né, de entender com você a cultura, deixe claro. Porque quando nós vamos fazer seleção desses profissionais, nós entendemos primeiro no processo de avaliação qual que é o perfil desse profissional, o que ele gosta, o que ele não gosta e será que faz sentido esse profissional para essa empresa? Então é importante para os empresários que, se quiserem contratar as melhores pessoas, deixarem claro a sua cultura do que eles querem, né? Porque a empresa não vai mudar a cultura de um dia para o outro. Isso, se as empresas decidirem mudar a cultura, isso é um processo de médio a longo prazo, né? É simples. E para os profissionais quando estiverem fazendo as entrevistas, entendam a empresa, né? Entendam para onde você está colocando o seu pé. Eu sei que muitas vezes, dependendo da situação profissional, você não tem muita escolha. É aquela empresa que apareceu, é aquilo que você tem que ir. Mas sempre busque entender e saiba as batalhas que você quer lutar em termos profissionais. Porque não adianta entrar numa empresa e depois ficar reclamando da empresa. Você entra, às vezes tem profissionais que entram na empresa e ficam, poxa, essa empresa é assim, essa empresa... Cara, assim, eu entendo, mas você tem que saber que colocou o pé nessa empresa, tem que absorver aquilo e, se não está feliz, buscar outra oportunidade. Eu acho que se eu fosse resumir aqui essa sua última pergunta para finalizar, assim, é tudo relacionado à cultura, né? Cultura da empresa. Exatamente. E é o que o funcionário entende como cultura adequada para que ele possa trabalhar. Isso aí. É isso. Carlos, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela entrevista, excelente hoje a gente falar sobre gente, sobre pessoas, uma entrevista excelente no primeiro bloco, agora no segundo bloco também, obrigado pela sua presença, espero que em breve você possa voltar. Agradeço muito, Rodrigo, foi um prazer estar aqui com você. Estou sempre à disposição quando você precisar. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Esse foi o Varejista, eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Hoje, varejista especial, pessoas, seres humanos, gente. São as pessoas, né, que fazem realmente as empresas acontecerem, tá bom? Então, uma ótima semana. A gente volta com o próximo episódio, com o próximo programa de O Varejista. BMC News, informação que gera valor. Um abraço, até a próxima.